A paz do Senhor a todos vocês. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao programinha mais que perfeito da família tradicional brasileira do Brasil. Está no ar mais um episódio do Além do Terno, aquele canal que está já no seu coração. Sejam bem-vindos todos e esta noite, muito, mas muito bem acompanhado, meu querido. Bem pedido, hein? Pelo nosso irmão Braia. Meu Deus, vocês estavam perguntando, enchendo as nossas caixinhas de mensagem. Cadê o Josuel? Saudades do Josuel. A paz do Senhor para todos. A voz desse homem chega a arrepiar. O Brian tá ali atrás que o olho chega a tá lacrimejando de alegria. Ele não via essa hora de nós juntos, hein? Tamo junto, mano. Ah, que alegria no coração. Que noite especial, Jô. Além de partilhar desse momento com você. É uma alegria estar aqui com você. Isso, cara. Vamos fazer acontecer essa noite aí, que os irmãos venham acompanhar esse momento aí. Vocês vão gostar da noite de hoje. Assim como a gente já tá gostando, imaginando o que está por vir. Ô, Jô. Manda. Fale um pouquinho do nosso patrocinador, Jô. Vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, Tainá Móveis. Aquele que tá sempre aí nos ajudando aí. Aquele que ponta firme com nós. Ó, coisa boa. Pra você aguentar uns que tá tapas desse precisando cara, aí filho. de um móvel planejado aí, manda uma mensagem aí pro Gilvano, ou liga pra ele. O contato dele vai estar aqui embaixo. Só você entrar em contato aí com ele. Chega junto, porque estamos falando é de móveis de qualidade. Coisa boa. Coisa boa. E mais. Nós temos o que aqui, ô Josuel? Em cima aqui no link pra gente, Jô. Não aqui. Aqui ainda não. Cadê? Tá aqui na nossa telinha pra quem está nos assistindo. Você, que Deus está tocando agora no seu coração. E se ele não está tocando, ele irá tocar. Para que você venha ofertar aquela ofertinha, aquela moedinha, aquele pix maroto que você pode fazer. Aqui, ó. Nos ajuda. O QR Ajuda o canal. Code, o link. Venha com a gente, nos ajude. A sua contribuição financeira também nos ajuda muito. Fora a contribuição financeira, Jô. Deixa o seu like, compartilha muito. Que Agora. esse vídeo aí chegue
Aquele que está precisando nesta noite ouvir uma palavra, compartilhe com um amigo, com uma família. E eu duvido você compartilhar no grupo da igreja. Eu duvido você mandar esse link, o link desse vídeo hoje para o máximo de pessoas possíveis para você. Você não tem essa coragem. Eles não têm essa coragem, João. Será, Wagner? É um desafio. Tá todo mundo desafiado. Aí, desafio para você que tá em casa aí. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Traga mais gente para fazer parte da família Além do Terno. Venha com a gente. Vamos juntos viajar nesse balão. Ai, o processinho. Meu Deus do céu. Josuel, Manda. vamos partir para as apresentações? Vamos. Essa noite o Além do Terno tá um pouco diferente. Além de ser Além do Terno, podemos dizer que é um Além do Coque? Sim. Hoje Além nós do Coque. temos a honra da presença do mundo feminino aqui. A pregadora, missionária, não é a Priscila Alcântara, Mas é mas a ela. Priscila Silva. Seja bem-vinda, Priscila, ao Além do Terno. O homem é pentecostal. E toda a equipe que está nos bastidores dessa grande projeto. Quero desejar a paz do Senhor, um beijo para o meu esposo, que está lá. Beijo, amor. Aí, Que estão seguindo, que seguem o meu ministério, que estão acompanhando. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, sobre o testemunho de fé, algumas experiências no campo missionário. Vai ser bem descontraído, mas eu creio que Deus vai falar com alguém através dessa conversa, que Deus venha direcionar em tudo, né? A gente acredita, vai ser na produtividade que terá esse episódio de hoje, nesse bate-papo, e principalmente na parte da edificação através daquilo que você pode transmitir pra gente. Com certeza. Mas que eu seja nova, jovem, com 28 anos, mas tem um pouquinho de experiências, né, que a gente vai aprendendo. E eu quero partilhar com todos que estão em casa assistindo. Bom, eu vou começar falando, né, sobre o meu nascimento. Já foi um milagre, sabe, da parte do Senhor. Minha mãe, ela, com 17 anos, ela descobriu que estava grávida e aí ela deu sequência, né, a essa gestação. E quando eu nasci... Mas rapidinho, ao vivo, a gente não tem problema não. Bora de ao vivo que acontece muita coisa. Ao vivo. A Priscila, ela já esteve na nossa congregação em Planalto 2 umas duas vezes, duas Foi vezes. bênção, né? Foi. ministrando nos cultos de missões. Sim, e foi 5 anos consecutivos. Ali eu vou falar um pouquinho sobre como eu conheci o ministério de vocês, faz parte da história. Pois bem, como eu estava falando, né? Minha mãe, ela descobriu essa gestação com 17 anos de idade. E minha vida já foi um milagre desde o nascimento. Por quê? Porque eu nasci de 7 meses. Então, o bebezinho ele precisa se formar, né, na gestação. E eu nasci sem unha. Nasci, eu vou falar para vocês, é até engraçado o meu apelido, que minha avó e meus tios, eles falavam que eu era migalha, porque era muito pequenininha, cabia numa caixinha de sapatos. Rapaz. Foi assim. E por nascer, assim, prematura, eu tinha muitos probleminhas de saúde. Um deles era a convulsão. Então, bebê, criança, eu tudo convulsionava. Tinha esse problema de saúde. E os médicos falaram que não ia ter cura, que eu teria que
tomar remédios controlados para o resto da vida, né. E eu era o xodozinho das tias, porque qualquer coisinha eu chorava, todo mundo: "Não, faz o que a Priscila quer", porque ninguém queria ver eu passando aquilo, a convulsão, toda aquela situação, então eu aproveitava um pouquinho disso, né. E uma dessas convulsões que eu tive, eu convulsionei e eu não voltava, não voltei. Eu tive uma parada, realmente. E ali na zona leste de São Paulo tem um parque muito conhecido. Eu tenho 28 anos, então 20 anos atrás tinha muito show nesse parque chamado Parque do Carmo. E ali tinha show, alguém bem famoso estava cantando lá, e eu convulsionei, meu tio foi diretamente nesse Hospital Santa Marcelina e tinha que pegar aquela avenida. Só que tudo travado, igual o Jericó, ninguém saía, ninguém entrava, estava tudo Eita, parado, é. E minha mãe correu com a minha avó em direção ao hospital de ônibus e meus tios de carro. Eu sei que eles contam, né, essa história, meu tio Levi, o tio Davi comigo bebezinha nos braços, aí o tio Levi dirigindo, o tio Levi pergunta: "A Priscila tá bem?" Mas eu já estava roxa, eles falaram que eu perdi a coloração, eu já estava morta praticamente. E ele falou: "Tá tudo bem". Mas quando eu cheguei ali naquele hospital, não estava nada bem. Os médicos colocaram todos aqueles equipamentos e minha mãe chegou logo em seguida naquele hospital. E quando ela chegou, tinha uma maca, não sei se vocês sabem que quando entra, né, faz assim com as portas. E ela viu a cena, os médicos tentando reanimar e tudo mais. E naquele momento eu falo que começou o projeto de Deus. Naquele momento o Senhor começou uma obra na minha vida, na vida da minha mãe. Eu já quero começar falando, né, que você que está ouvindo não é fruto do acaso. Você que está ouvindo, você não é um erro, mas Deus tem um projeto, um propósito na sua vida. E naquele momento minha mãe viu aquela cena, ela nem sabia que eu estava morta. Para ela, ela pediu para Deus a cura daquela convulsão. E ela dobrou os joelhos aonde ela estava e ela disse: "Senhor, se o Senhor entrar com a cura, eu vou te servir para o resto da minha vida". Mas naquele momento o Senhor não apenas estava curando, mas entrando com vida. E naquele exato momento, o Senhor ouviu a oração dela, eu voltei, né, o Senhor me deu a vida, e além disso ele curou dessa doença, eu não tive mais convulsões, e ali fui crescendo, né, criança, aproximadamente uns 8 anos, e por ser, assim, prematura, eu tinha alguns problemas nos ossos também. Eu não conseguia andar, assim, à distância muito tempo que começava a doer os meus ossos, joelhos. E um dia minha tia, ela eu ficava muito na casa da minha tia Rosana, porque minha mãe trabalhava, e ela: "Pri, nós vamos para a igreja". Eu: "Tia, mas eu estou com dor". Não era mentira, era verdade. "Eu estou com dor". E ela falou assim: "Na oração da fé, você ora e Deus pode curar. Vamos para a igreja". Eu não sei se vocês lembram, nessas Assembleia de Deus tinha muito oração da fé. 20 anos atrás era depois do culto, o pastor sempre ungia lá, chamava o pessoal lá na frente e ungia por cura, né, orava por. E eu acho que ela esqueceu, assim, porque eu brincando, quando acabou o culto, a oração da fé. Mesmo por isso que eu falo, a criança está ali, né, Você tinha quantos anos, mais ou 8 menos? anos, e ela está ouvindo, por mais que ela está ali na igreja, às vezes brincando, eu dava muito trabalho para os diáconos, era uma criança terrível. Meus primos também, a gente se unia e dava trabalho mesmo. Meu É, tio era diácono, ele puxava nossas orelhas, eu e o Felipe
ficava jogando figurinha ali, mas estava atenta, né? E antigamente era bem rígido, né? As Assembleia de Deus, então era aquilo. E ali na oração da fé, voltando ao assunto, o pastor chamou e lá vai a Priscila, assim, pequenininha, 8 anos. E desde aquele momento que o pastor ungiu, orou, nunca mais eu senti também essas dores e também, né, recebi essa cura. Eu até conversei com a minha mãe e falei: "Mãe, é um milagre, assim, eu estar aqui com vocês, falando com eloquência, assim, pregando 40 minutos, 1 hora, para mim é um milagre". Porque conversando, se os irmãos percebeu, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de me expressar. Eu falei essa semana mesmo, antes de vir no podcast, falei: "Mãe, como pode, né, abrir a palavra e conseguir falar na igreja, transmitir com eloquência?". Ela falou que é milagre, porque você bebê também foi diagnosticada com coágulos no cérebro. Então, para mim, é um milagre estar falando. Quando eu abro a palavra e Deus começa, as pessoas até falam: "Nem parece a Priscila, parece que é 2 pessoas, parece", mas é obra do Espírito Santo de Deus, né, que toma a nossa vida e usa com autoridade, né. E ali com essa idade de 8 anos, teve uma situação na minha família que eu precisei ir embora às pressas para a Bahia, e meus pais, eles deixaram tudo aqui em São Paulo e a gente foi para a Bahia, moramos de favor, eu com criança, lá na Bahia, na casa do irmão do meu pai. E ali foi uma época muito difícil para mim, porque eu crescia na igreja, eu estava ali na igreja. Tinha meus primos, minhas tias, e eu fiquei 1 ano ali na Bahia sem estudar, Meu fiquei ali sem ninguém da minha família, e ali eu chorava muito, queria muito voltar, mas aí Deus permitiu minha mãe, meu pai voltar sem nada. A gente perdeu tudo, minha tia Roseli tinha dado uma bicicleta, na época eu tinha aquela bicicleta, e perdemos tudo, isso é coisa pequena, né, que criança eu lembrei da bicicleta, mas tinha móveis, mais coisa, né? muito mais Muito mais coisa. importante. Mas para Pra criança, criança vai É, lembrar. eu lembro dessas pequenas coisas, né. E quando nós voltamos, a gente também morou de favor nessa época na casa da amiga da minha mãe, e é bem difícil essa fase, essa trajetória, porque por mais que ela abriu as portas da casa dela, mas não é a mesma liberdade, né. Então eu passei por isso, a gente moramos ali de favor, mas depois foi crescendo, né, meu pai veio da Bahia e foi se levantando, e minha mãe servindo ao Senhor. Quando a gente não estava na igreja, em casa eu comecei a ter um anseio pela palavra. Criança, 9 anos, comecei a ter esse anseio, porque quando nós não íamos para a igreja, eu brincava de culto em casa. Então eu pegava, ai meu Deus. não, Pode falar. ó, fique em paz, que aqui Fica à tem uma vontade. geração, não sei se o Josué É passou por engraçado. isso ou o Brian, mas eu sou de uma geração com os meus primos que a gente brincava de Brincar, cultinho em casa. então, eu A vejo os gente vídeos hoje em adorava dia, é esse engraçado. demônio e até entrar no manto. É, Nossa, era maravilhoso. nossa, engraçado, né, para uma criança. E ali eu pegava as bonecas, colocava em volta, o antitranspirante era o microfone, Lá fazia ela o não tinha apelo. primo, lá eram as É, bonecas. As era as bonecas. bonecas. As bonecas aceitavam Jesus, e era assim, eu fui percebendo, minha mãe também foi percebendo essa aptidão, né, esse anseio pela palavra do Senhor Jesus. E ali eu, com 15 anos, eu conheci um pouco do mundo. Então, essa criança que estava na igreja, tudo, 14, 15 anos, eu saí da presença e fiquei no mundo um tempo. E ali eu lembro quando minha mãe saía para ir para o culto, eu na frente de casa.
minhas amigas falavam assim: "Você é crente? Você vai para a igreja?" Eu: "Não, eu só vou de domingo. Não, eu não sou, eu nunca vou colocar uma saia." Falava Olha, assim, "Nunca, não, jamais vou ser crente." E ali no Jardim Santo André tem uma igreja do meu campo, né, que eu fiquei ali 15 anos, e eu gostava muito. Eu falava: "Mãe, vamos na igrejona." Já falava assim: "Vamos na igrejona", porque tinha a nave, né, a galeria, e ali na galeria eu ficava ali, só aqueles crentes, sabe, não entra, não fica ali em cima do muro. E eu ficava ali. que igreja que é, Priscila? A DSM, né, a Igreja da Curva ali, Madureira. Eu nunca saí do campo, faz 13, 15 anos. E ali O campo é, Madureira ligado a Pastor Ideirão de Pastor Andrade? Derói, isso, ali essa igrejona que eu falo era no Jardim Santo André, a DSM, Curva, né. E eu ficava ali, e ali nesse dia eu estava passando algumas situações e eu falei: "Mãe, vamos ir", mas nesse dia foi diferente. Eu cheguei ali na galeria e eu via os adolescentes louvando, adorando, eu via que era diferente. E não era a mesma coisa no mundo, que tinha algo diferente, um vazio que precisava ser preenchido. E eu falei para Deus, eu falei: "Senhor, se o Senhor existe mesmo", falei assim ainda, "me coloca ali naqueles adolescentes para louvar." Porque antigamente, Wagner, a igreja era muito simples, né. A mocidade, você que foi líder, sabe o que eu estou falando, né. Era bem simples, não era como é hoje. Era muito simples, os louvores, a palavra também. E eu falei assim: "Senhor, me coloca ali, se o Senhor me colocar naqueles adolescentes, eu vou abrir mão de tudo do mundo. Eu vou apagar as músicas, eu vou parar de ir na onde eu estou indo e vou te servir." Parece que Deus naquela hora ouviu. Deus deve ter falado: "Opa, É, é esse foi momento mesmo." uma experiência de oração, assim, uma resposta de oração. Foi a primeira vez que eu vi a resposta de uma oração rápida, assim, porque tinha a adolescente que regia, a Jailma. Ela subiu, ela ia na cozinha da igreja, como eu falei, a nave, a galeria e em cima era a cozinha. Ela subiu, só estava eu e minha mãe, ela voltou, quando ela ia descer, ela foi até mim. E ela sentou do meu lado durante o culto e falou assim: "Jovem, eu posso te fazer um convite?" Eu: "Convite? No meio do culto?" É, Né. o culto rolando. É, e ela: "Eu convite?" Ela: "É, eu quero te convidar para você participar dos adolescentes." Quando ela falou isso, eu fui ficando vermelha, os olhos enchendo de lágrima, eu travei, Wagner, travei, Josué. Não conseguia falar sim, não conseguia falar não, porque eu tinha acabado de Meu falar para Deus. Deus. E antes não era assim. Você tinha que estar com frequência na igreja para participar do grupo. Não era chamar no mesmo dia e estar, era mais difícil, mas a pessoa te acompanhando, né, o seu crescimento ali espiritual para você louvar. Hoje em dia a pessoa aceita Jesus, já tem oportunidade de estar ali no grupo, né, antigamente era mais difícil. E minha mãe me cutucava: "Responde, responde alguma coisa." E eu travei querendo chorar, a única coisa que eu falei na hora para ela foi: "Mas eu vou ir assim?" E olhei para mim, e eu estava calça, mas não pelas roupas, pela veste, mas eu olhei pra dentro de mim, tipo: "Eu vou ir assim? Eu vou ter que abrir mão disso, daquilo", mas eu não tinha orado, né, eu tinha acabado de orar. E ela falou assim: "Vem como estás, porque o Espírito Santo vai fazer a obra", aquela frase, né, que a gente costuma estar falando, e ali Deus começou a obra na minha vida, porque
eu estudava à noite e à tarde eu estava na tarde da benção, de manhã na consagração, com as irmãs do coque, como conhecida. Eu gostava de estar no jejum, eu gostava de estar na tarde, nas consagração. E eu fui aprendendo com essas mulheres mais experientes. Eu gostava de estar nas visitas. Quando as irmãs chamavam a minha mãe e não me chamavam, eu ficava brava. Nossa. Adolescente, e eu falava, oxe, por que não me chamou? Quero estar. E eu estava nesses cultos, né, do lar, os de consagração. E ali eu lembro que eu ia muito em uma tarde, fui em um culto do lar, e Deus levantou um irmão. No meio daquele culto, ele olhou para mim, colocou a mão na minha cabeça e falou: Deus está te dando o dom da palavra. Deus vai te levantar. Deus vai te enviar. Eu vejo malas. E começou a falar e disse assim: olha, vai vir uma oportunidade que você não pode rejeitar para pregar a palavra. Nesses dias, eu sei que era domingo esse culto. E eu sempre acostumava ir na tarde, era uma quarta. Então, domingo para quarta é recente, né? E eu fui nessa tarde. Quando eu cheguei lá, foi a minha primeira oportunidade para pregar ali naquela tarde. Para 8 pessoas, eu lembro. Eita. E o irmão falou, pastor Saulo e o Miqueias, hoje ele está fora do país. O Miqueias, né, tá pregando fora. Vê as promessas cumprindo, né? E eles falaram, tem como você pregar semana que vem? E eu lembrei daquele culto que o irmão, Deus tomou ele, e ali eu preguei sobre Gideão. Eu lembro como hoje. Deus me deu essa palavra de Gideão e foi uma benção. Nossa, 8 pessoas e cheias do Espírito Santo. Foi uns 8 minutos a palavra, mais uns 2 minutos a oração, 12 minutos. E eu achei que era 1 hora. Uma hora. A primeira vez. Primeira vez. Deus, meu Meu Deus do Deus. céu. Foi 1 hora, quando eu vi, 12 minutos. E ali eu fui crescendo ministerialmente, espiritualmente, mas eu ia visitar muitas igrejas ali na comunidade. Depois dessa oportunidade, eu fui numa igreja na comunidade bem pequena, um pontinho de pregação. E chegando ali naquele que já eu vou mostrar na foto, onde foi o primeiro culto de missões, depois dessa tarde eu fui nessa igreja, na comunidade. Chegando lá, eram umas 12, 15 pessoas, eu tive saudação. E a igreja convidou um pregador. E o pastor presidente ia ir nessa igreja. Só que ele chegou, o pastor presidente, é o pastor Sérgio, e o pregador não chegava nunca. E eu, quando estava dando a saudação, o pastor chegou, o presidente. E ele ouviu um pouco daquela saudação, e ali o pregador não chegou, e o pastor ficou bravo um pouquinho, né? Pensando, Imagina, esse pastor. pregador não veio porque é na comunidade. E aí foi a primeira vez que eu tive essa experiência da irmã falar assim, irmã, continua a palavra. Já tinha dado a saudação, tudo. E aí eu continuei a palavra, aquilo que Deus tinha para fazer. E aí esse pastor falou para mim assim, tem como você pregar na minha capelinha domingo? Eu, tá bom. Então, daquela oportunidade da tarde, 8 pessoas, foi para 15, 15. e agora era a capelinha, que eu não Meu sabia o Deus. que eu iria me esperar. Ele é um culto de missões, é bem simples. Quando eu cheguei lá, meu Deus. Igreja grande. Era média, mas muita gente, Bacana. muita gente. E eu, com uma biblinha pequenininha, eu falei, Senhor. E foi uma benção aquele culto de missões, que Jesus salvou, Jesus libertou muitas pessoas ali. E dali o pastor Leonildo estava nesse culto e falou assim, vem pregar na minha capelinha também. Aí eu pensei, né, capelinha não. Eu já vou ir preparada. E ali eu conheci Planalto, né? Planalto 2. O setor 17 ali.
E nesse momento acabou essa oportunidade, eu orando a Deus. Deus falou assim para mim: aonde você não for, a tua voz vai chegar. E olha a gente aqui, né? Porque onde meus pés não for, a voz chegaria. E a gente está aqui, pessoas em casa estão ouvindo Redes em sociais, tudo, o né? alcance é gigante. É, A gente deu esse pulo já pro seu ministério, mas eu vou voltar um pouquinho. sim. E os seus pais? Meus pais, minha mãe é Eh, Seus pais e a minha sua irmãzinha. irmãzinha, que Isso. ali tá. É. Essa é minha irmã de 15 anos. A maior apoiadora foi a minha mãe. Foi a Qual o minha nome dela? Adelaide. Ela prega também, hoje Deus levantou ela também. E a maior incentivadora do meu ministério foi a minha mãe, porque diante de palavras ao contrárias, que para mim desistir, ela sempre falou: Pri, não desista. Ela sempre apoiou a obra de Deus na minha vida, né, as promessas de Deus. Eu devo grande parte para ela, minha mãe. Hoje meu pai entende mais, né? Na época era um pouquinho, não entendia tanto, né? E ali o Senhor falou isso, onde a sua voz não for, você não for com os seus pés, sua voz vai chegar. E eu tive a oportunidade de pregar em uma rádio. E aí eu pensei que já era a promessa de Deus. Porque essa rádio ligava ali nos 5 bairros, Jardim Santo André, Conquista. Eu falei, pronto, já é a promessa de Deus. Mas o Senhor queria mais, né? Não era apenas a rádio. E o Senhor falou para mim, eu quero que você grave um DVD. Na época, eu não gostava de câmeras, fotos. Eu fiquei 1 ano pregando sem divulgar fotos de nada. O convite chegava, como eu falei, essas oportunidades, em carta, lá em casa. Ah, fulano viu sua saudação, pode pregar aqui a carta do Congresso. Não sei se vocês lembram da época da carta Claro. dos congressos Já imprimi muito, meu Deus do para céu. pregadores, né? Pregador para Aí as o pastor igrejas, assina, tem que o pregador assinar. assina. Meu, Eu que peguei. época bem Não bacana. tinha WhatsApp, não A tinha. tecnologia tomou de conta, né? Acabou com essa É. Foi. graça. Foi, era tudo assim, nessa dificuldade toda, e foi crescendo. E ali Deus falou do DVD, e eu fiquei pedindo ao Senhor uma confirmação desse DVD, porque eu não gostava de foto, filmagem. Eu achava que era se aparecer, mas hoje em dia a gente vê a necessidade, né? O propósito. Qual é o propósito, né? Tudo aqui tem um propósito. Sim. E Deus sabe o coração. E eu lembro que em um domingo, na igreja, Deus usou um irmão de fora. Ninguém sabia que eu estava pregando. E esse irmão me chamou pelo nome, ele não me conhecia, eu não era conhecida. E me chamou e falou: Eu vejo um CD em cima da sua cabeça. Eu vejo malas, eu vejo Deus fazendo. E começou a falar. E as pessoas, CD? Eu nem tinha oportunidade nem de louvar, nem de pregar. Mas eu tinha um particular com Deus que eu estava pedindo aquela confirmação do DVD. E eu entendi que era para mim fazer. Eu tomei posse daquela palavra. Mas, como eu falei, o irmão falou sobre a minha mãe, ela é muito especial para mim, porque eu passei muitas. Pessoas davam risada, assim. Depois dessa profecia, eu não vou falar o cargo da pessoa, porque ele está no mesmo lugar, todo mundo vai saber, ele está no mesmo cargo, né? Mas depois dessa profecia, eu fui para a igreja e essa pessoa estava na porta dessa igreja. E ele riu, ele zombou e falou assim: Cadê o CD? E ele deu risada, ele zombou mesmo, eu fiquei muito chateada. Minha mãe, não, Pri, não liga para isso. E ele falou: E a viagem? E ele zombou. Sabia ele que era Deus que Então, e estava no propósito. ele deu risada, ele zombou mesmo. E eu passei muitas situações assim.
Inclusive, depois desse acontecimento, se você quiser soltar, Deus preparou essa viagem, um grande congresso, né? Em Santa Catarina, pode soltar uma parte. E eu tinha esse mapa, Wagner, no quarto, e eu orava por esses estados, né? Do Brasil, tudo. E alguns deles o Senhor levou, né? Olha lá, eu orava e ali eu estive A nesse. mala aí, ó. É, O irmão que riu aí, ó. Essa igreja é em Santa Catarina. esse congresso de missões eu fui para evangelizar ali e buscar a Deus essa direção do DVD. E enquanto eu estava orando por essa viagem, minha mãe recebeu uma irmã da igreja em casa, a casa era pequena, eu estava orando por essa viagem e a irmã falou: a Priscila tem que parar com isso, porque ela nunca vai ser ninguém. Aquilo me machucou muito. E ela falou do filho, não vou falar o nome, que estava cursando, fazendo os cursos, faculdades. Ela tem que fazer isso e aquilo. E aquilo me machucou, mas aí eu cheguei aí com muita dificuldade, com ofertas, trufas, consegui comprar. Pode pausar aí? Isso. Eu não sei se vai voltar um pouquinho, mais um pouquinho, e pode. Que aí a gente evangelizou. Essa irmã, ela foi curada nesse congresso. Eu vi coisas lindas que Deus fez aí. Pode soltar. E ali foi essa primeira viagem de missões, que o Senhor confirmou o DVD, e a gente evangelizou ali. Vai mostrar, né? Evangelizando a redondeza ali de Santa Catarina. E aproveitei O Gideões. e fui lá, né? Gideões. Fui conhecer. E nesse congresso aí era a caravana. Brian ama os Gideões. Nossa. E ali, pode pausar. Ali o Senhor deu a direção do DVD. O Senhor me deu a palavra aí nesse congresso. A metade da palavra foi nesse congresso. E eu voltei desse congresso e eu liguei para o pastor. Pode soltar a parte daquela igreja? Isso. Lembra do pastor Sérgio? Sim. Aí a capelinha. Pausa aí. Isso. Ele viu lá na pontinho de pregação, falou: vem na minha capelinha. E foi esse primeiro culto de missões, num domingo assim. Entupida, gente lá fora. Bem tranquilo, né? Pra quem tá começando. Nossa. Boa. Suei bem pouquinho. E ali eu liguei para ele. Falei: pastor Sérgio, eu posso gravar meu DVD aí? E ele falou: pode, mas eu não tinha R$1 para gravar. Eu chamei a gravadora, marquei o dia, marquei com o pastor. Falei: Deus vai prover. E falei com o pastor, com o irmão da gravadora, eu falei assim: no dia eu te dou o resto do DVD. Foi pela fé. Pela fé. Porque acreditava no dia vai vir mais oferta, né? Aí eu pago o DVD. E 2 meses antes teve uma dificuldade para pagar esse DVD. Era muito difícil a minha situação financeira nessa época. E eu vivi um milagre. Eu e minha irmãzinha estava subindo a igreja e eu achei no chão 2 notas no valor que precisava do DVD. Que isso. E eu peguei, glorifiquei a Deus. A minha irmã lembra até hoje. E eu falei: Yasmin, vamos voltar do culto e passar no mesmo lugar. Falei: Yasmin, olha aí na frente. Tem alguma coisa? Ela: não, Pri. Quando eu voltei, tinha mais 2 notas ali. Ela lembra que a gente comprou pizza. Meu Deus. Até hoje ela lembra. E foi uma benção. Aquela parte da igreja, pode soltar. Aí eu conheci o pastor Leonildo, que viu, né, esse culto, me conheceu e me levou aí, ó, na sua igreja. Ah, Planalto Doidos aí na época Aí, do pausa pastor aí. Anésio. Ah lá ele. Leonildo já era careca. Na época do pastor Anésio. Cara, isso daí foi 2011. A segunda vez que ela vai lá. 2012. Ah, tem 5 anos. Foi mais vezes? Mais vezes. Ah, então é isso. Verdade, na época do pastor Anésio. Isso. Você começou a pregar com quantos anos exatamente?
Então, aí foi adolescente, né? Adolescente, eu comecei a pregar assim que estava na escola, comecei a ministrar. Por volta dos Estudava 16, à 17 noite, anos? isso, estudava à noite. Hoje vou fazer 29 anos, né? Como foi a aceitação dos obreiros ao receber uma menina, É. menina de tudo, Muito. de evangelho, que tinha acabado de voltar para a igreja, e pregar. Como que foi a aceitação? Foi fácil? Foi numa boa ou Não. teve os Olha, pré-conceitos? hoje em dia, até para uma mulher, né, estar pregando a palavra, hoje está muito bom, tem uma safra de pregadoras. Mas na época era muito difícil. Primeiro que é jovem, segundo que é mulher. Então tem essa restrição, mas graças a Deus que Deus colocou pessoas assim, mais velhas que me ensinou, que foi me direcionando. Ó, Priscila, faz isso. E eu ouvia muito esses pastores, meus pastores. Eu não perdi a escola dominical, toda a escola dominical estava lá. Então, eu sempre fui muito empenhada. Esse é um detalhe bom. Não perder a escola dominical, né? Tem uns pregadores aí que recebe 2, 3 agendas, já não Esquece. aparece Não mais nos aparece trabalhos mais. da própria igreja, porque tem que ir para outros lugares. Isso. Esse é um bom exemplo de que Então, isso quando tem igreja. é difícil. Isso é um bom exemplo de que é uma moça bem instruída, bem firmada e que é bem pastoreada. Sim, eu fui muito bem ensinada nessa fase, principalmente da minha vida. E se você for mais para frente, já vou caminhando na parte das obras missionárias, né? Foi a. Antes, calma. Calma, Priscila. Aqui a gente tá entre amigos. Estamos em família. E na escola? Que foi? Como que é? Então, eu já estava terminando, né, o estudo. E ali, como eu falei, eu fiz cursos, tudo, e eu pensei, eu vou fazer minha faculdade, minhas coisas, e vou pregando, mas o Senhor queria mais de mim. Hoje, graças a Deus, o Senhor de uma loja online, a gente abriu uma loja feminina física de roupa ali em São Mateus, no Parque Boa Esperança. Fala o nome. Divulga, pode divulgar. Fica à O Luan que vontade. se vira ali atrás pra... com o merchan. O Brian nosso se vira ali com os merchan da Então, vida. é aqui no Parque Boa Esperança, a loja moda Adela, que é a Adela de Adelaide, né? E eu consegui, com a minha câmera, entrar no ramo de fotos, trabalhei. Mas na época, muitas pessoas não entendiam. Me humilhava muito por pregar e levar meu material. Ainda estava ali me descobrindo, né? Aonde que o Senhor quer, a direção do curso, de um ramo que eu goste de fazer, que não atrapalhe o meu chamado. E foi bem difícil nessa parte até hoje. Às vezes as palavras, elas machucam, né? Essa parte da aceitação. Quando eu aceitei o chamado, aí deslanchou. Porque nessa fase eu tinha muita guerra, dificuldade de aceitar. Minha mãe sempre acreditou. E hoje é meu esposo que está comigo, né? Que acredita. Mas nessa fase as pessoas não acreditavam, eu meia confusa. Será que eu tô fazendo certo de entregar a minha juventude, né? É complicado, é difícil, né? A Priscila de hoje, como que ela enxerga a Priscila do passado que entregou toda a sua juventude para fazer a obra de Deus? Valeu a pena? Hoje eu só tenho a agradecer, porque muitas pessoas falaram assim até, ela nunca não vai nem casar. Quem vai se interessar? Alguém que vai ficar fazendo missões? E o meu esposo, hoje nós vamos fazer 3 anos juntos, e ele está comigo, e um casamento abençoado.
Seria o Lucas Miqueias? Lucas Miqueias. Então, por favor, olhe aqui na câmera da verdade, porque ele mandou uma mensagem aqui. E no começo a gente teve um problema técnico no microfone dela. Você fez uma declaração, mas ele disse aqui que não conseguiu ouvir direito. É E que ele ficou querendo que você pudesse falar. Olha um pouquinho aqui diretamente. Mande aquele abraço, aquele beijinho pro Sim. Lucas. Lucas, amor, te amo. Muito obrigado por fazer parte da minha história, do meu ministério. E eu só tenho a agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, por você estar comigo nas guerras espirituais, estar me apoiando. E eu te amo muito, de coração. Um pouco Bonitinho, tímida, né? mas... O amor é lindo. Meu Deus, na noite fria de hoje, uma declaração dessa. Coisa vai estar boa. Priscila, a gente vai continuar esse bate-papo. Tem uma galera aqui no nosso chat, aqui no ao vivo, Ai, que legal. e estão se apresentando. Ah, o é? Lucas Miqueias, Lucas. aqui ao vivaço. O Luiz Fernando Apareceu. tá aparecendo aqui pra gente. Ah, Luizão, tamo junto, nego. Queremos você aqui, hein? Tem também o Eduardo Dux, nosso irmão Islande Oliveira. E também apareceu uma irmã aqui, ó. Duas irmãs, Regiane Bueno Barros. Da minha família, a esposa do Ah. meu primo. E a Adelaide Batista. Minha mãe. Sua mãe apareceu aqui. A gente quer mandar um abraço para todos vocês. Continue compartilhando, continue com a gente e mandando aqui suas mande perguntas. suas perguntas. Faça como Islande Oliveira. Temos uma pergunta aqui para você. Qual a dica? A gente vai pulando o protocolo e não estamos nem aí. Porque se deixar aqui eu vou perder conforme for passando. Sim. Qual é a dica ou orientação que você daria para os jovens que querem iniciar na pregação? Olha, a dica que eu dou, que me ajudou muito, foi estar com pessoas de Deus, andar com pessoas em um nível espiritual melhor que você, maior que você. Não estou falando apenas na idade, mas pessoas que têm um nível que está em oração. A segunda dica é ler a palavra, a Bíblia, né? Ler e você, se possível, comprar livros para te auxiliar, ter uma vida com Deus de jejum, de oração. Isso é muito importante, porque nós observamos muitas vezes na igreja que a tecnologia está aí, né? Então, tem muitos pregadores bons e tem muitos estudos, porém, na hora que está transmitindo, a igreja não sente aquela unção, aquela presença, porque foca muito no estudo. Tecnologia também. Muito na letra. Então, que você estude é muito bom, muito importante. Eu fiz faculdade teológica, me aprofundei, é essencial. Mas não deixe a sua essência. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça a sua raiz, não esqueça da onde Deus te tirou. E é sucesso, né? Só você acreditar também no seu chamado. Foi importante para mim acreditar nesse início. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Os irmãos do lado muitas vezes vai até te desanimar, mas que você acredite e siga essas orientações, né? Oração, Bíblia, estudo, isso tudo. Confiar em quem te chamou, te chamou e para que chamou. Vamos seguir então para a parte de missões, pro seu chamado? Isso. Eu queria fazer uma pergunta para ela em questão de quando ela falou que 14 para 15 anos se afastou. E aí, como que foi? Olha, foi muito difícil. No momento ali, eu tinha muitas amizades, né? Então a gente saía, mas quando eu chegava em casa, eu sentia um vazio no meu coração. Tinha áreas da minha vida que não fluía, não acontecia, dava errado.
E quando eu aceitei a Jesus e fui renunciando, as amizades também mudaram. Aquelas minhas amizades não queria mais andar comigo, eu senti muito. Eu fiquei muito triste no começo. Falei, nossa, eu não tenho amiga. Quando eu estava lá na festa, era cheia de amizades. E agora, então, o Senhor Jesus preencheu, né? Esse vazio. Só é preenchido com Ele. E eu passei essa fase do mundo e foi de aprendizado para mim também, né? Foi um erro que jamais eu quero voltar, retornar atrás. Mas as coisas velhas se passaram e Deus fez tudo novo na minha vida. E eu creio que vai fazer na vida dessa pessoa também que está ouvindo, que às vezes não sente força de se levantar. Mas ore ao Senhor, peça a Deus força e vai para a casa dele, porque ele vai renovar suas forças e vai preencher todo o vazio que está no seu coração. Amém. E vem a jovem missionária. É. Meu, Olha, é um termo pesado. tem, Pra quem já tem idade, é, imagina pra quem mas é novo. eu vou te falar, é uma verdade disso sobre o cargo missionária. Porque eu vou revelar aqui, eu não sou missionária. Mas você faz a função. Então, aí. Pode não ter sido consagrada com Isso, carteirinha igual isso. a gente da Assembleia de Deus está acostumado com cargos e tal. Isso. Mas a função você exerce. Wagner, eu te falo, nunca mais eu falei que eu não sou. Porque no cargo eclesiástico, como você sabe, é necessária a carteirinha, né, de missionária. E às vezes eu vou nas igrejas e falo, você é o quê? Eu membra. Não, mas o que você faz? Não acreditam, não acreditam. Mas uma vez, em um culto, eu estava em um culto e a irmã não me conhecia, não foi ela quem me convidou, e ela veio usada por Deus e falou, nunca diga que você não é missionária. Então, eu costumo falar que eu não sou... eu costumo falar que eu não sou na questão da carteirinha, do cargo, mas por Deus, sim. Então eu falo sempre isso por conta dessa profecia que Deus Uma falou. dúvida. Uhum. Você está congregando onde hoje? Sim, no mesmo campo. Assim, Madureira. isso. Madureira consagra mulher para cargos Olha, eclesiásticos? eu estou um pouquinho por fora hoje em questão de missionárias, mas minha mãe é diaconisa, né? Tem agora evangelistas, consagram sim, diaconisa, evangelistas, mas tem que ter um tempo, acredito que sim, né? Eu não entendo muito por dentro as Vou questões. perguntar então para quem congregou na Madureira. Isso. É aquele. Madureira consagra mulher para missionária? Isso. Aquilo, Samuel. Pastor Manuel Ferreira, queremos o senhor aqui, hein? Portas abertas. Posso sonhar. Opa! Meu Deus. Sabe? O pastor Deiró eu quero. Meu Deus do céu. Eu posso sonhar. Com Interessante. certeza. Então você só não tem a carteirinha. Isso, e eu explico muito, eu enfatizo, eu falo no cartaz, pode colocar preleitora, pregadora, para não dar nenhum problema nesse sentido, né? Mas quando pergunta você eu falo sou, mas por Deus. Costumo falar assim por conta dessa profecia que a irmã falou, nunca diga que não é. Então eu guardei isso no meu coração, ela nem me conhecia, eu nem tinha pregado, então eu entendi isso da parte de Deus. E ali foi se passar, né, a primeira viagem ali em Santa Isabel, depois de tudo isso que aconteceu, né? Uma missionária, a missionária Sinilda, ela é missionária mesmo no campo.
Ela falou, Priscila, vem pregar aqui em Santa Isabel, na minha terra, né? Aí é o DVD. O DVD, Ministério de Jesus e Vitória na Cruz, tá no YouTube. Pode pausar. Isso. Aí eu cheguei aí nessa igreja, pode pausar, é bem simples, né? Santa Isabel. Pausa. E a missionária Sinilda falou assim pra mim, Priscila, você desce em Santa Isabel e a Brasília vai te buscar. Essa foi uma das segundas, né, viagens missionárias ali. A Brasília, você vai pregar aqui no congresso e a Brasília vai te buscar. Eu nova assim, né, cheguei e eu fiquei procurando Brasília, carro, Brasília. Será que é amarela? Pensei. Pelo amor de Deus. Eu tava aqui pensando, fala que foi uma Brasília amarela. Por favor. Não, Brian, não com rodas gaúchas. Por favor, para. Vamos ficar só na Brasília amarela. E ali chegou essa irmã, abençoada, muito simples. Meu Deus. Não brinca comigo. Ela falou, irmã, Priscila, se apresentou assim, vamos para o meu carro, só abrar. Eu, tá bom. Aí quando chegou no carro dela, eu falei, é o amarelo? Cadê? Não estava. Meu Deus. Aí ela, não. Eu falei, não é Brasília? Aí ela falou assim, não, meu nome é O Brasília. nome dela é Brasília. E eu sou... Eu amo esse Brasil, cara. Meu apelido é Bra. E aí pode soltar lá, foi uma benção, né? Aquele congresso. Alguém que chama Brasília. Foi uma Ela, só situação... faltou ela ir vestida de amarelo. Meu Deus. Foi muito legal ali, nesse congresso. Deus fez maravilhas. E eu Você pescou também. pesquei ali. Olha só, a simplicidade, né? Pode pausar. E ali eu sempre gostei, sabe, Wagner, dessa obra, assim, missionária. De moradores de rua, de evangelizar. E ali aquela foto é um culto debaixo do Rodoanel. No Jardim Santo André, né? Tinha esse culto embaixo do Rodoanel. E eu aprendi muito com uma pastora que ela fazia muitos trabalhos assim, evangelístico, de entregar a marmita. E ela fazia essa vigília embaixo do Rodoanel. E ela chamava pregadores para poder pregar. Eu confesso que tinha uma caixinha de som aí, mas eu nunca preguei. O que eu fazia? Eu fazia o evangelismo junto com umas irmãs em volta aí do Rodoanel e trazia os moradores de rua para sentar aí, para ouvir a palavra, e também tinha a alimentação, a parte da alimentação. E ela me ensinou muito a você ter humildade, não olhar a aparência de ninguém. Quantas vezes eu abracei, né, moradoras de rua. Então, ela me ensinou muito, pastora Sandra, nesses trabalhos, como você pode ver, a foto à frente, ela entrava em lares, pode pausar, e ela entrou em um lar de uma mulher em Santo André que fazia imagens nos aqueles vasos de Umbanda, e ela vendia, essa mulher. E essa pastora fez uma campanha, um propósito de oração, e Jesus alcançou essa mulher, que vendia, que era dona de um terreiro, né, de Umbanda, essas coisas. E ela entrou nesse lar de um ex-bruxo também. Esse é um culto nesse lar de um ex-bruxo. E a irmã que fazia as imagens estava aí nesse culto. E meu ministério, né, estava crescendo. Vocês viram, DVD, congressos. E ela me ligou e falou assim, Priscila, você está livre? E eu estava orando. Deus me deu uma palavra, eu lembro como hoje, sobre Lázaro. Lázaro, né? Falei, nossa, essa palavra. Eu estava de joelhos orando. Ela me ligou e falou, você pode vir nesse culto que eu vou fazer, mas olha, é um lar de um ex-bruxo. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus. Fiquei assustada, né? Que estava indo nos outros lugares fazer o evangelismo. Mas um lar assim eu nunca tinha ido. Experiência, né? Então, e quando eu cheguei um pouco atrasada, tinha gente no quintal, tinha pessoas na janela.
algumas pessoas barra pesada, assim, os meninos, porque ouviu o testemunho desse rapaz, da outra mulher, pode passar à frente. E ali foi uma benção, aqueles rapazes, como eu falei, ó, gente ali na janela, no quintal. Verdadeiro culto no lar. Isso, falava glória a Deus, saía aleluia na caixa de som, mas todo mundo entendia. E aqueles meninos aceitando Jesus. Tem uma história bem engraçada nesse culto, porque o rapaz, esse ex-bruxo, 3 anos depois eu fui pregar em Santo André e eu no púlpito, uma pessoa assim, dando tchau. Eu no púlpito, quem é? E eu costumo, terminou a pregação, eu vou lá fora, atendo as pessoas, oro, escuto cada história. E eu, meu Deus, quem é? Eu cheguei lá no final do culto, ele chegou em mim de terno, gravata. Você lembra de mim? Eu, não lembro não. Ele, não, você lembra, eu estava noiva ainda. Eu, não lembro. Aí ele falou, no culto no lar. Tantos lares que eu ia com as irmãzinhas. Eu, não, ajudou muito, viu? Eu não tô não tô lembrada. Aí ele falou, eu sou o ex-bruxo. Aí eu lembrei daquele culto. E ele de terno, de gravata. Eu falei, como o Senhor, ele é bom, né? Como o Senhor alcança as pessoas. Hoje você olha a pessoa, aceita Jesus, muitos, não vai frutificar, mas creia que o Senhor, ele vai fazer a obra completa. Se ele começou, ele vai completar a obra. E ali, depois daquele culto, né, o Senhor me direcionou à Bahia. Eu estava orando e Deus falou, Nordeste, eu quero você no Nordeste. E eu conversando com, aí, né, Deus preparou, pode pausar, aí em Tapetinga, né? Eu comprei só as passagens de ida. Oxê. A situação era bem difícil nessa época, vivendo de ofertas, da venda de chocolates. E eu comprei a passagem de ida e o Manuel Cavalcante, que fez as passagens, ele falou, Priscila, eu vou comprar as 2 passagens, mas você me paga, tá bom? Ida e volta, tá bom. E ali eu fui pregar em uma igreja, já era uma semana para ir nessa viagem aí. Eu não falei nada para a igreja. Uma irmã parou no final do culto e disse, eu senti de Deus de te abençoar. Me passa a sua conta e seu contato. Eu esqueci. No outro dia, ela manda o comprovante, era justamente a passagem, o valor que eu precisava. E eu paguei ele, né? A passagem ida e volta. E ali, nessa cidade, eu fiquei uma semana, né? Mas ali no aeroporto, eu fui com o dinheiro contado. Na verdade, tem uma história antes, né? Eu estava orando por esse lugar Nordeste e tinha um missionário Márcio que fazia esses trabalhos de libertações. Se quiser pôr, deixa rolar isso. E aí eu falei, Márcio, você conhece alguma igreja no Nordeste? Aí, pode pausar aí. Aí ele falou, Priscila, eu vou ir para lá. Eu já tô com a passagem. E eu tenho a igreja, vai te receber, tudo. É assim, Deus me mostra a direção e vai fluindo, sabe? Vai se encaixando. Deus vai preparando as pessoas. E ele falou assim, você vai ficar na casa lá da missionária Nilza, eu vou chegar depois. Fica em Tapetinga, naquela cidade. Depois eu comprei as passagens para chegar em Barra, que é esse lugar, Barra do Rio São Francisco. Então eu fui com o dinheiro contado. Os DVDzinhos que eu fiz, né? Para vender lá, não sei. E o dinheiro para alimentação e o dinheiro para comprar as passagens. De Itapetinga eu ia para essa cidade. Então, eram 12 horas de viagem. Então, eu precisava comprar as passagens. E lá no aeroporto, crente é uma benção, né? Gosta de pizza, de pastel, de coxinha. Crente é assim mesmo, gosta de comer. Né, irmão Joel? Josuel. E ali eu falei, nossa, vi um pastel. Falei, ai, que vontade, mas eu não posso tirar o valor da passagem. Estava contado. E o Espírito de Deus falou assim, quem te trouxe aqui?
Eu falei, o Senhor. Aí ele falou assim, então, eu coloca a mão no bolso, eu estava com uma saia. Quando eu tirei, tinha R$ 50. Eu não sei explicar para vocês, porque na mala tinha o valor certinho. E Deus falou, quem te trouxe aqui? Você não vai passar vontade, porque eu estou cuidando de você. Obra missionária é assim. Você vai e você precisa estar sensível à voz de Deus, porque Ele direciona tudo. Hoje, graças a Deus, minha condição melhorou, mas naquela época era totalmente, exclusivamente na dependência de Deus. E ali eu cheguei nessa cidade, como vocês podem ver, um lugar bem simples. As casas são assim, de tijolinhos, né? Fala, pode soltar. E eu fui, fiz missões aí, a gente entrava em todos esses lares. Aí foi apenas uma foto. Essa família me recebeu, o pastor Marcelo, a Sandy. Esses são os irmãos da igreja. E eu fiquei nesse lar, nessa casa. Esse pastor Marcelo, ele faz um trabalho muito lindo em Barra, do Rio São Francisco. É um lugar que muitos pregadores não vão. É um lugar onde tem poucas igrejas. Eu estava no culto da igreja dele, que eu ia pregar, né? E a gente viu coisas extraordinárias. Demônios, assim, que se manifestavam em forma de cobra no chão. Eu vi isso. E é trabalhos na Bahia muito forte esse pastor faz de libertações, entrando em lares. E ali o pastor estava, ali a esposa dele, pastora Sandy. E eu lá ia pregar, o pastor Marcelo saiu do culto, sumiu. Aí eu falei para a pastora, cadê o pastor, né? Durante o púlpito, ele foi ali expulsar um demônio de uma jovem, porque não tem, gente, não tem pessoas. Quando eles sabem que chegou um missionário, ali eu não parei, era de manhã, de tarde, de noite, fazendo missões e pregando. E teve uma situação bem, é, assim, que me impactou, que foi no último dia nessa cidade, que o pastor Marcelo não estava na cidade. Eu não sei o que ele foi resolver, e ele saiu. E alguém bateu na porta lá daquela casa e falou assim, sabe aquela moça que estava em processo de libertação? O demônio manifestou. Vai lá, Priscila. Eu falei, cadê o Eita. pastor Marcelo? Ele precisou sair da cidade. E eu cheguei ali, a mulher estava bem assim, olhou para mim, tipo, não vai acontecer nada, né? E ali orando, nada acontecia realmente. Orei na casa, orei nos móveis, orei na parede. Crente pentecostal, quando tá com medo, né? Ora em tudo. E nada. E Deus falou assim: coloca a mão no estômago dela. Quando eu pedi licença e falei, eu posso orar por você? E coloquei a mão no estômago dela, ela começou a vomitar tudo aquilo que amarrava, tudo aquilo que prendia a vida dela. E ela foi realmente liberta naquela noite. E eu voltei para São Paulo, mas antes ela olhou para mim e falou, realmente, obrigado por vir para a minha cidade. E eu vejo Deus na sua vida. Eu não dava nada para você. E ela foi liberta por completo ali. E eu glorifiquei a Deus, porque tudo tem um propósito. Deus não leva vocês, quem está ouvindo, em um lugar sem um propósito, né? Experiência, né, É Wagner? uma experiência. Isso. A ida para Bahia foram só esses dias? Foi só nessa igreja? Foi mais em muitas visitas, né, nos lares. Foi em outras igrejas, é que eu não tenho muitas fotos, né? Mas foi muitos lares simples e muitas libertações, salvação de almas mesmo. E foi uma experiência, nossa, eu até me emociono. Foi incrível para mim estar ali, em um lugar bem carente, e marcou. O ponto que você falou de que é um local isolado, onde poucos pregadores vão, Isso. por não ter um tanto de reconhecimento, bate muito de encontro com o que você falou que no seu começo
e que você não gostava de compartilhar fotos, essas coisas, mas fazia, É, executava. O fato de ir para lugares onde outros não vão mostra que você ainda fala assim, eu só quero fazer, independente do de lugar, independente do local. carteirinha, de Eu quero. nada, de cargo, de nada. Porque eu entendo, talvez se tiver um nome, uma carteirinha, talvez nem iria, né? Se acomoda. E às vezes o Senhor permite, tudo é um tempo na nossa vida. Então eu entendo esse tempo, esse propósito é amadurecimento e serviu muito de amadurecimento espiritual também. Sensibilidade espiritual, você tem que estar ali em missão, atento, o que Deus vai te direcionar, para quem você vai orar, que casa você vai entrar. É bem assim mesmo. Você pretende voltar na Bahia? Olha, eu pretendo, viu? Tá falando com alguém que veio de lá. Eita, Não é de lá. Mas gostou da ideia. Cruz das Almas. conhece, né? Então, foi tremenda. E ali teve a outra viagem, né? Que foi Minas Gerais. Minas Gerais. E aquela foto que eu estou com aquela moça é muito engraçado. Se você for depois da Bahia, né? Uma igreja falou assim: ó, vou pagar a passagem sua ida, volta, você vem de Minas Gerais. Eu, tá bom. Só que antigamente, aí, pode pausar ali, e não tinha muito aplicativo no celular, então eu tinha que ir aqui no Açaí, em São Mateus, ver o saldo, né? E ali ele falou à igreja: eu vou pagar a ida, a volta com o acompanhante, você vem em Minas Gerais pregar aqui, fazer missões, e vai estar na sua conta. Conheci a pessoa até. Aí chegava no banco, cadê? Não tinha. Ué. Aí voltava para casa. Aí na outra vez, de novo. Teve um dia, Wagner, que eu fiquei um pouquinho brava. Eu falei: não, se eu for nesse banco e não tiver, eu não vou mais. E com a palavra, aquela vontade de estar naquele lugar, né? Não, não vou ir mais não. Quando eu desci ali no Açaí, desci da perua, tô na calçada assim, uma irmã, Deus toma ela no meio da rua e fala: olha, aquilo que você veio buscar já está lá. Falou assim: já foi resolvido. E eu vejo uma mala, você vai para lá. Falou assim: pode ir lá. Que Deus, e aí me tomou, e a gente no meio da rua, Ei, no mistério, todo mundo olhando, e a gente, glória, glória a Deus. Cheguei lá e tava lá o valor. E aí eu chamei essa jovem, eu não tenho contato com ela hoje, mas é algo muito engraçado, que ela me chama de missão, de missionária missão. E eu chamava ela de Vaza, porque tudo para ela é vaso. Ô vaso, ô vaso. E ali teve uma situação bem engraçada, porque eu tinha uma mala bem simples, acho que estava até ali na foto vermelha, aquela mala. E eu falei: eu vou te emprestar nessa obra missionária, a gente vai ir amanhã, vamos supor, hoje era organização, amanhã a gente vai lá em Santo André e tem a viagem, né? Mas tinha um percurso de ônibus. E depois ia pegar o ônibus para chegar na viagem missionária. Eu falei: eu vou te emprestar a mala, você usa e amanhã a gente vai. Quando chegou lá, ela encheu tanta coisa, aquela mala, gente. Era refrigerante, era farofa. Eu falei: a gente não vai pra Bahia, não. Era tanta coisa. Eu cheguei e falei: vaza! Quanta coisa na minha mala. E é bem engraçado essa parte, que tinha um escadão a casa dela. Eu não sei se ela encostou a mala no escadão, ficou pensa a mala. Eu sei que a mala desceu voando. Nossa, Eu via nas nossa, rodinhas, fogo nas rodinhas, faísca. Eu falei: meu Deus, essa mala. Mas chegamos, pode apertar o play, chegamos em Minas Gerais. E ali Jesus salvou muitas vidas. Aqui, ó, foi essa alma aceitou Jesus. Esse rapaz aceitou Jesus lá. E os lares também, né? Que quando a gente vai, entra nos lares. E aí na pandemia veio esse livro.
o agir de Deus e a ação da igreja, né? Você lançou um livro? Lancei com tudo isso que a gente está conversando, está no livro. E isso pode deixar rolar, né? E meu esposo, ele é da área da enfermagem, e aí entregou esse livro e passou 3 anos. Todo ano eu fazia missões e passou 3 anos eu casada e Deus falou, agora pausa aí, por favor. Ano passado, casada, 3 anos sem ir, todas aquelas viagens foi noiva, solteira, e aí casada, Deus falou, eu quero você no sul. Sabe onde está tendo tudo isso? E vocês estão observando lá no Rio Grande do Sul? Deus Em falou, Porto Alegre? isso, oásis ali. E Deus falou para mim assim, eu quero o sul, que você vá no sul. Ano passado. Não tinha acontecido tudo isso. E eu liguei para um casal de pastores, falei, olha, Deus está me direcionando ao sul. Antes falei com o meu esposo, ele falou, vai amor, Deus aí vai abençoar a gente, pode ir. E ele autorizou. Pensa em um pastor doido. Agora multiplica por 2. É o pastor Everaldo, esse pastor que me recebeu ali. E eu falei, pastor, pode colocar um colchãozinho no chão, é missões, né? Na casa, esse casal ia me receber. Ele olhou para mim e falou, Priscila, por que você não pediu oferta? Por que você não pediu hospedagem? Não fez exigências? Olha o lugar que eles me colocaram, irmãos. Ousada? É, um lugar simples, uma região simples, e Sim. ali foi pregando nesse lugar, né? E do mesmo, pode pausar. Aqui há uma realidade, né, irmãos, que a gente vê a diferença na realidade social. Do mesmo jeito que muitos têm muito, outros têm poucos. E lá em Porto Alegre também. Do mesmo jeito que eu fui naquela pousada, lugares muito bonitos, a gente entrou aí. A gente entrou nessa rua de terra onde pessoas que não tinham nada. Eu vi isso. Pessoas que passaram necessidade de alimentação. Ele me deixou ali e falou no outro dia com a igreja, vamos conhecer a obra missionária. E no carro dele, com os alimentos, a gente foi entrando nessas estradinhas. Tinha crianças assim, que parava na frente do carro querendo alimento, falando, pastor, entrega na minha casa. Eu entrei em lares, que eu vi isso, irmãos. E lares que a gente abria o armário, um lar, criancinhas assim, chorando. A irmã não tinha comida, tinha um macarrão, tinha fubá, não tinha nada. E as crianças chorando com fome. E isso me marcou. Vi águas que não era tratada, porque as crianças estavam chorando de dor também, e de barriga, tudo. E aí esse pastor foi lá, comprou água. Uns lares a gente entrava, não tinha comida, mas não tinha gás. A gente deixava a comida, pastor, mas não tem o gás. E a gente foi fazendo missões, entregando as marmitinhas para eles, entregando a comida, mas o que me chama a atenção é que à noite, no culto, todas estavam lá, as crianças de chinelinho, mas orando a Deus e agradecendo. E às vezes a gente reclama de tão pouco. Às vezes a gente reclama, isso me quebrou, voltei transformada desse lugar. Pode apertar e deixar rolar esse lugar que eu termino aqui a minha fala, né? Sabe o que me chama a atenção nessa questão de missão? É o cuidado em servir o próximo. Não apenas pregando. Porque é muito fácil você chegar num púlpito, pregar, você vai virar as costas, vai embora. Acabou. O problema Mas fica ali, né? o povo fica ali. Eles vão pra casa. Então. E aí, o que vai ser? E durante o dia, fora o culto à noite, durante o dia, servir essas pessoas. Nossa. Esse é o evangelho. Foi Servir incrível. o próximo. Esse vídeo é de agora, que eu pedi para ele, porque com tudo isso, muitas pessoas morreram, muitas pessoas. E ele mandou, é assim, ó. Foi exatamente assim.
As criancinhas ver bala, ver sorvete, para elas, ixi. E aquilo céu. ali é ouro para É de elas. agora ou foi da época que Foi você de foi? agora, mas é realmente assim, não mudou nada. É desse jeito aí. E o dia que eu cheguei lá, tinha guerra de facções. Nem sei se vai cortar. Facções, né? Não sei se vai cair aí. E o dia que eu cheguei para pregar nesse lugar, que eu ia ficar aí, e fui para Canoas também. Fátima. Mas aqui me marcou. E tinha guerra de facções. E a gente chegava evangelizando, o povo falou: não, pastor, a gente não vai no culto hoje. Porque estava tendo tiroteio. 2 facções em guerra. Esse povo no meio dessa guerra. E era o dia que eu ia pregar. Eu falei: o pastor vai cancelar o culto, né? Aqui tudo cancelado. Mais prudente, no caso, né? Seria? Prudente, Chove e cancela. Tá só as irmãs. Falei: vai cancelar. E o pastor disse: a gente vai continuar, vai acabar mais cedo. E é engraçado na minha fala que eu acabo aqui, que minha mãe, ela se passou mal quando eu fui pregar. E ela, quando eu cheguei na pousada, ela falou: Pri, o que tá acontecendo aí? Eu nada. Não falei nada pro meu esposo. Quando eu cheguei, ela falou: eu levantei um clamor pela sua vida. Eu passei mal. Eu falei: mãe, era guerra de facções, mas não teve tiroteio. Deus me guardou ali. Almas aceitaram Jesus. E foi tremendo. Deus fez coisas grandes aí nesse lugar. Foi maravilhoso. E foi uma experiência para mim incrível. Incrível. Batismo com o Espírito Santo. Porque eu, assim, por mais que eu prego, eu gosto de dar liberdade ao Espírito Santo na parte de ministrar os dons, sabe? Né? Então, eu gosto de, no final do culto, ministrar os dons. Foi tremendo. Foi uma benção. Foi impactante ali o que o Senhor fez. E continua fazendo, né? Glória a O Deus. seu esposo, como é que fica nisso? Porque você sai, ele não vai. No momento, eu tô até orando a Deus, né? Nas férias, se Deus preparar, porque eu tirei o passaporte. Então, se vir em viagens para fora, nas férias dele, tirar aí, né, junto. Mas a gente entrou em um acordo, porque essas viagens antes, na Bahia, era 30, 20 dias. Hoje é um acordo, né, 1 semana. Então, eu consigo estar indo 4 dias. E a gente vai conciliando o ministério, o casamento também, que é muito importante, né? A casa, o lar. Ele me apoia 100%. Tremendo. Que bênção. Eu posso contar só um... Pode ficar à vontade. Pelo amor de Deus. Você tá em casa. Eu acho que eu... Não só pode, Fica à como vontade. deve. Então, como eu falei, né? Sobre o Espírito Santo. E eu tive uma situação com a minha irmã, essa que estava na foto. Em um congresso eu fui e quando eu comecei a gravar, levava ela para gravar. E ela com 11 anos de idade, era um congresso de irmãs, eu falei: Yasmin, vai gravando aí. Vai gravando, que a Pri vai pregar e você grava. Ela: tá bom, para jogar no canal, na página. Tá bom. Eu sei que chegou uma hora na pregação que eu olhava para essa menina, ela assim com a toalhinha, ela com a cabeça baixa: o que está acontecendo? Preguei sobre o lugar santo dos santos, quando o véu do templo. E fui nessa palavra. Ela falou no final do culto: Pri, eu comecei a falar em novas línguas. Enquanto você estava pregando, eu falei umas línguas. Eu confesso que eu não acreditei. Eu falei: não, criança, 11 anos. Quando eu peguei o celular e fui jogar para editar, eu ouvia ela falando em línguas. Então, ela foi batizada com o Espírito Santo com 11 anos de idade. Para mim é uma honra, né?
no momento A que eu sua estava ministração. ministrando. E ter registrado isso. Tem registrado, está no Facebook e tudo. E essa liberdade que eu dou ao Espírito Santo abriu muitas portas para mim. E uma outra situação, já para entregar, né, a minha oportunidade, é que nessa igreja grande que eu falei que eu congreguei, tem umas 500 pessoas, mais ou menos. Deus falou para mim, olha, vai sair alguém, não vai pregar no congresso e você vai aceitar o convite, eu vou te colocar lá. Eu não sei o que aconteceu, mas o congresso já estava pronto e a pastora que ia pregar fez uma cirurgia e me indicou. E era a minha própria igreja, que eu congregava lá. Mas o meu pastor era bem rígido. Ele fazia muitas missões, mas ele era bem, assim, rígido. E ali ele me chamou e falou, Priscila, um mês antes, a pastora não vai vir, você pode vir pregar? Eu falei, essa oportunidade. Um congresso muito grande. E eu comecei a orar 30 dias em prol daquele congresso. Quando eu cheguei para pregar, uma palavra de uns 40 minutos, o pastor falou, você vai ter 15 minutos. Tá certo. 15 minutos. Você se prepara tanto e vão entregar aqui 40 minutos para 15. Eu falei, e agora? Né? Eu falei, Resumi. eu vou obedecer, né? Eu vou entregar. Aí, conforme fui ministrando, foi indo, aí um obreiro pegou um papel desse tamanho. Você tem mais 30 minutos. E aí colocou assim no púlpito. E foi uma bênção, como eu falei, do Espírito Santo. Jesus batizou ali muitas jovens com o Espírito Santo e marcou o meu ministério. Esse congresso marcou a minha vida. Sabe o que eu acho interessante? Eu lembro do nosso antigo pastor setorial, o pastor Wagner Josino, quando ele contou que o pastor dele, vendo que ele estava pregando pra lá e pra cá e tal, achou que ele estava ficando muito estrelinha. Ele foi chamado no gabinete pastoral e aí ele pensou, o meu pastor acho que vai me elogiar e tal. Deu uma carcada nele. Ele conta que o pastor dele virou e falou assim, você é moleque. Meu Não é Deus. ninguém ainda. Não é nada. Abaixa a tua bola. E ó, vai pregar hoje à noite no culto. E eu quero ver o céu descer. Meu Se não descer, eu vou pegar tem que você descer. depois. Sério? E ele falou, como assim? Assim, eu quero ver o fogo descer. Você não é o pregador? Você não é o... Não, eu quero ver aqui. Vamos lá. Na sua igreja, né? Aí desceu tal, ele falou que foi orar ao Senhor, se humilhar, falou, Deus, a responsabilidade não é minha. Quem manda é o Senhor, mas faz alguma coisa, sei lá. Orou tal e foi pregar. Quando pregou, ele falou, o céu desceu. Glória Ele a olhou Deus. pra trás, o pastor Sério? chorando, se debulhando em lágrimas. Meu Deus. Assim, imputam uma responsabilidade Demais. que não é do pregador. Não é. Criam expectativas que não têm a ver com o homem, mas aí para alguns sobe para a cabeça o estrelismo, o querer fazer acontecer, o querer forçar a barra. Mas para quem mantém o coração humilde, simples diante de Deus, o que ele tiver que fazer e responder, ele faz. E ele ainda faz. Com certeza. E ele ainda opera e manifesta. E... Priscila, vamos nos encaminhando Sim. para o fim do final dessa entrevista. Sim. Querendo desde já te agradecer a todos que estão com a gente aqui no chat. Eu que agradeço. Entrou uma outra moça aqui também, fora os outros que estavam. Entrou uma moça chamada Tainar Moura. Você conhece, Josuel? Conheço. Josuel ficou animado. E... Um beijo, Tainá. Não, tá amando. E o Lucas Miqueias, assíduo aqui no nosso chat. É o fã número 1. Assíduo aí no nosso chat. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Priscila,
Desde já nosso muito obrigado. Muito obrigado. Deus em Cristo continue abençoando e te enriquecendo, porém, todavia, entretanto, você não vai escapar das 2 perguntas finais, não, filho. Ah, Vai não. Você também ainda passará pelas perguntas da verdade. eita. Agora pegou. Priscila, se você pudesse resumir toda a sua trajetória, seu chamado, aquilo que Deus já tem feito em sua vida, em alguma frase, em alguma palavra, em algum versículo bíblico, o que você poderia dizer resumindo toda a sua trajetória? Olha, eu resumo em gratidão, essa é a palavra. E antes de vir, eu até estava meditando em João 15, e fala: não foi vós que escolhestes a mim. Então, é uma escolha de Deus, né? O Senhor escolheu a cada um, escolheu a mim para ser uma referência na minha família, na minha casa e para muitos jovens. Então, eu resumo em gratidão e quero dizer para aqueles que estão em casa, essa câmera. Verdade, essa mesmo. É a 16 agora. Isso. Não espere as grandes oportunidades, mas você que está começando, que tem um anseio por missões, tem um anseio em pregar a palavra, nunca espere as grandes oportunidades, mas nas pequenas oportunidades o Senhor vai te honrar, nas pequenas oportunidades. E essa é a frase que eu quero deixar para aquele que está em casa, em todas as áreas da sua vida. Profissional, espiritual, ministerial, missões. Não espere as grandes oportunidades. Segunda. Priscila, sou grato a Deus aí pela sua vida. Amém. Muito obrigado mesmo Eu por estar que aqui conosco agradeço. nesta noite. E testemunho, né, Wagner? Foi Meu Deus. tremendo, foi uma O benção. propósito do podcast Foi tá uma servindo benção. pra edificar Glória a vidas. Deus. A glória de Deus. Segunda pergunta. Você vai chegar em casa, vai pôr sua cabeça no travesseiro Sim. e Deus vai chegar para você e vai te perguntar: Priscila, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. É uma. O que você responderia? Você- Meu Deus. É tantas coisas, né? Se a gente for parar para pensar, mas hoje eu quero que o Senhor esteja presente em toda a minha trajetória, na minha casa, trazendo paz. Porque se você tem paz, tem a presença de Deus, as outras coisas é consequência, a gente vai lutando. Então eu não quero pedir nada assim material. Não vou ser hipócrita e falar que a gente não quer, né? Mas hoje meu coração só se resume em gratidão a Deus. A tudo que Ele vem fazendo nessa fase da minha vida. Eu não tinha nada. E Deus abriu essas portas, me deu uma loja com o nome da minha mãe, né? E hoje ver crescendo. Nossa, é só gratidão a Deus. Ele te conceda Amém. isso e muito mais. Glória a Deus. Como ele fez com o rei Salomão. Foi tremendo aquela passagem, ele né? fez entregou o que Salomão pediu e fez além. Além. É muito além, né? Do que a gente pede. Com certeza. Possa ser na sua vida. Amém. Eu Deus recebo. Deus te conceda. Prosperando sua vida, seu ministério. Queremos deixar aqui o contato, as redes sociais, telefone da nossa irmã Priscila. Isso. Para aqueles que tiverem interesse de chamar Priscila Silva para estar ministrando em sua igreja, os trabalhos que você faz. Você já pôde ouvir que ela não fica presa apenas dentro das igrejas, culto no lar, culto ao ar livre. Ela tá para servir, para Com servir ao certeza. próximo, para servir àqueles que lhe dão a oportunidade. Então, conte com Priscila. A gente já teve o prazer e o privilégio de ter ela em nossa capelinha.
Essa foi história. Vamos chamar ela de novo para nossa capelinha, né? Quem sabe? E sendo ministrados Não me engana mais, não. por Deus através da vida dela. Amém. Queremos ser gratos a você, Priscila. Muito Gratos obrigada. a Deus, Eu que gratos a agradeço. você por ter nos atendido Com a certeza. este humilde podcast. Queremos ser gratos a vocês que estiveram com a gente nessa live. Não se esqueçam. Se inscreve no canal. Continua compartilhando. Continue compartilhando a outras pessoas que não acompanharam É ao grátis. vivo. É Né, de Wagner? grátis? Ah, Não é de grátis. Só vem. Vem com a família, vem ser feliz. Noite fria em São Paulo. Debaixo das cobertas. Programinha bom com a família edificante. Você só encontra no Além do Terno. Tem mais live essa semana. Tem coisa boa chegando, tem. gente. Pra essa semana? Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. A princípio ainda não. Mas pediram aqui no chat uma segunda parte pra você estar voltando. Olha tá aí. aí, ó. Pensa. E a gente tem aqui um programa no Além do Terno Fora Legal. Entrevista. Muito legal. Um programa chamado Graça Mesa. Nossa, interessante. Muito bom. Uma conversa, um bate-papo mais temático. Sim, legal. E quem sabe a gente não se aprofunda Opa. no Graça Mesa na Vamos. parte de missões no Brasil. Com certeza. Aí eu vou trazer o meu livro também para vocês. De presente, tem 4 pessoas aqui, né? Aí nós gostem de presente. Então, aí, é ó. que acabou, né? Segundo o autor que Eu traz Eu esse só livro não pra trouxe gente. presente porque está em falta lá a produtora. Traz Acabou o livro muito rápido. e assinado. Vamos sim, com Vai ter certeza. um lugar especial aqui Pensa. na nossa prateleira. Ai, que legal, que legal. Vai Vou ficar ali trazer de todo o coração. o deles. O meu eu vou levar pra casa. Ah, o seu. Querer ler primeiro. Vou querer prestigiar, vou querer me alimentar. Aí o Lucas Miquel falou que já vai se inscrever agora. Olha. Lucas, Abraço. toda a família, todos os parentes. Vem ser feliz também no Além do Terno, além Ele de já ser gostou. feliz nos braços da Priscila. Ele gostou. Gostou, viu? Queridos, não se esquece, QR Code aqui na tela, feito com muito amor. Aqui embaixo, o Luan tá falando, feito com muito amor Ajude no aí, coração. pessoal. Pelo Luan. Luan vai Ajuda. gostar. Ajude. Onça missionária, gente. Olha Vocês aí, vocês pessoal. podem não ouvir nós. É. Onça missionária, a voz da razão. ofertinha, né, Wagninho? A ofertinha da viuvinha faz toda a diferença. Pra gente vai fazer muita diferença. É verdade. Pessoal aí de casa, oferta, tem o QR Code aí? Tem aqui embaixo o link. Aí, ó, já começa a abençoar, ofertar, porque tudo tem um custo. Vai trazer muita gente boa aqui, né? Também, muitas pessoas. Então, ajude para manter esse canal e só crescer. Ajude aí, pessoal. Fora isso, pra encerrar. Sim. A gente tá tentando encerrar faz uns 10 minutos. Umas meia hora, né? Ah, gente que manda esse programa agora. É processo, né? Ali na câmera 14 aqui, Sim, deixa um recado pra eles, uma oração. sim. Deixa uma palavra pro pessoal que está nos assistindo. Sim, com certeza. Você que está aqui nesse canal, eu abri uma live e orei pela sua vida naquela live, mas eu quero orar por você que está aí em casa. Se o irmão puder colocar um fundo aí, não sei se consegue no YouTube junto. Não? Não, né? Mas amém. Vamos chegar lá. Vai. Vamos orar, apresentar a Deus todo esse podcast, a sua vida, você que está aí na sua casa. Vamos orar ao Senhor para que Deus visite também o Rio Grande do Sul, né? E todos aqueles que necessitam. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te agradecer por esta oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo, vem falando através deste canal. Ó Deus, que o Senhor venha alcançar milhares e milhares de pessoas, jovens. Esta pessoa que agora está na sua casa, que necessita, Senhor,
que precisa em algo na sua vida, que não sente mais a tua presença, Pai. Visita essa pessoa que está distante do teu caminho. Visita com a sua presença, meu Pai. E abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, na minha casa, sobre a vida daqueles que estão acompanhando neste momento esse podcast, ó Pai, e precisa de uma provisão, de uma cura, de uma libertação, Senhor. Vai de encontro à vida desta pessoa, vai de encontro, Senhor, à casa dela, o ministério dela, em nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você necessita, mas clama ao Senhor nesta noite, entrega para Ele, entrega o seu tudo, entrega suas preocupações, entrega tudo aquilo que está causando medo, aflição, ansiedade, e entrega nos pés do Senhor, entrega nas mãos dele. Nesta noite eu te agradeço, ó Pai, e abençoe cada vez mais. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Amém. Priscila. Deus abençoe. Pô, que honra poder estar com essa noite, né? É toda minha. Que honra, meu Deus do céu. E vocês, fiquem na santa paz de Deus. Quero mandar aqui também um beijo no cérebro, um abraço efusivo ao nosso amigo Luan, Brian, que estão nos bastidores. Um abraço Um beijo pra a cada vocês. deles. E, gente, fiquem na paz do Senhor. Fiquem com a gente. Semana que vem tem mais. E que não aguarda.